Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui se dispondo a ouvir a palavra de Deus. Palavra que vai trazer refrigério para os nossos ossos e saúde para a nossa carne. Porque é da vontade de Deus que o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma sejam plenamente conservados e íntegros para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o que a palavra de Deus nos fala, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu acredito que é o verso 23, né? Esse versículo que eu falei agora, que a Bíblia diz que é da vontade de Deus que nós mantemos conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda de Jesus está às portas, né? Estamos vivendo tempos difíceis e nós não podemos negar isso pelos resultados que estão aí no mundo. A Bíblia diz que o mundo ela já é do maligno, mas a Bíblia diz que nós precisamos de ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o sistema, Satanás, né? O príncipe das trevas, o governo das trevas, que tinha o poder da morte e tinha o poder do pecado em suas mãos. E Jesus foi lá e tomou de volta aquilo que o homem liberalmente entregou, né? Todos nós sabemos disso, que o homem, Adão, o primeiro homem, liberalmente, com consciência, traiu a autoridade de Deus, né? Mas Deus, como um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus bom, já proveu o resgate e trouxe o homem de volta através da vinda do seu Filho e do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive sentado à destra do Pai e reina para todo sempre. Então, muito obrigado pelas pessoas que nesse momento se dispõem a ouvir essa mensagem do reino de Deus, mensagem da palavra, a mensagem que vai nos edificar, né? Nos edificar, nos fortalecer, lavar o nosso coração, renovar a nossa mente e também alcançar o nosso corpo, a casa aonde nós habitamos. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu acredito que as pessoas que estão me ouvindo, mais uma vez nessa manhã de segunda-feira, meu nome é Noaldo, né? Ficamos de toda segunda-feira, início dessa semana, a gente ministrar a palavra e mostrar que a nossa esperança não será frustrada e mostrar para nós, pela palavra, para você que está me ouvindo. Eu queria convidar você de antemão a pegar a tua Bíblia e colocar do teu lado, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aliás, nós já começamos a ouvir a ministração, né? Já estou pregando, já estou ensinando, já estou ministrando a palavra de Deus aos meus ouvidos e aos teus ouvidos. Então a Bíblia diz: filho meu, atenta para a minha palavra e inclina os teus ouvidos. Então esse é o momento da gente atentar para a palavra, inclinar o nosso ouvido, se concentrar naquilo que nós vamos ouvir, porque a forma que nós vamos ouvir é que vai fazer toda a diferença. Então a Bíblia diz que não é de toda forma, né? É de todo o seu coração. Jesus disse que todo entendimento, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Então não é da nossa forma, é da forma que Deus estabeleceu. Então, para que a fé ela opere, é necessário a gente ouvir. E esse ouvir não é simplesmente você estar ouvindo um som de um aparelho que está ligado aí. Não, é o ouvir aquela concentração, ficar atento a um ponto de a gente absorver e entender a palavra que já está sendo ministrada aos nossos ouvidos nessa segunda-feira. Então nós vamos começar, e eu quero começar essa ministração guiado pelo santo
Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, aquele que veio nos auxiliar, nos ajudar em todas as coisas dessa vida, desta vida que agora é e da outra que há de vir. O Espírito Santo, o ajudador, o consolador, ele tem essa habilidade, né? Habilidade divina de vir nos auxiliar, nos consolar, nos guiar também. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, e a Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele anuncia as coisas que há de vir. Jesus falou para os seus discípulos que não ia deixar eles só, ia enviar o Consolador, o ajudador, quando Jesus deu aquela notícia e que eles ficaram um pouco atemorizados, com medo de ficar só, né? Jesus falou para eles que eles não iriam ficar só, mas iria mandar o Consolador e o ajudador, e essa ajuda já veio, já está aqui, bem presente, e nós vamos orar neste dia e convidar ele, né? Pedir a ele para que ele venha fazer parte desse momento maravilhoso, onde nós vamos entrar, mergulhar nas Escrituras, andar nelas, se molhar com as Escrituras, nos lavar, porque nós estamos vivendo em um mundo que não tem como a gente não ficar empoeirado se a gente deixar essa poeira da incredulidade, né? Da falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, de buscar Deus, de ter sede de Deus, né? De ficar apegado com as coisas aqui da terra. Então, se a gente não tiver cuidado, nós como igreja, a gente vai se comportar né? Dentro de um padrão que a palavra de Deus nos reprova, né? A palavra de Deus tem um padrão, Deus tem uma forma, e nós precisamos, como igreja do Senhor, se adequar a esse padrão divino que Deus estabeleceu pela sua palavra, né? E esse padrão, você já começa a anotar aí, pega um caderno, ou rascunha aí, um papel do teu lado, e você vai ser grandemente abençoado, não é pelo fato não é pelo fato de ser eu, né, ministro da palavra, Noaldo, né, como pastor, não é pelo fato de ser eu, de eu estar ligado a uma certa placa, denominação, que você vai ser abençoado. Não, o fato de você ser abençoado não é por essas coisas que eu falei. O fato de você está sendo e vai ser, se permanecer ouvindo essa palavra, porque aquilo que nós começamos, nós também precisamos perseverar, se manter firme até o final. Não é só pelo fato disso que eu falei, que sou eu que estou falando. Você vai ser grandemente abençoado pelo fato de você estar tendo contato com a palavra, com a Bíblia, tendo contato com Deus, absorvendo essa palavra, colocando no teu coração e se tornando um praticante dessa palavra. Você vai ser uma pessoa, vai se tornar uma pessoa grandemente abençoado em se dispor a ouvir essa mensagem do Evangelho. Então, como eu falei para você, existe um padrão, né? Para que nós que dizem ser cristão, ou pessoas que dizem ter Jesus, né? Porque às vezes as pessoas podem dizer, eu tenho Jesus. Jesus mora no meu coração, né? Mas eu quero dizer para mim, em primeiro lugar, para os meus ouvidos, para você que está me ouvindo, que não deve desconectar Jesus da sua palavra, né? Porque Jesus e a sua palavra, eles andam juntos, né? Não tem como separar a minha pessoa ou a tua pessoa da palavra. Nós e a nossa palavra, né, aquilo que nós falamos, andam juntos, né? Quando a gente fala uma coisa, então nós temos a responsabilidade de estar ligado com aquilo que nós falamos. Então Deus e a sua palavra, Jesus e a sua palavra, não tem como separar os dois, né? Se a gente disser eu amo o Senhor e não amar a sua palavra, então essa fé, ela está desconectada, essa fé ela não vai operar um poder, porque você e eu estamos dizendo eu amo o Senhor, mas se a gente não fizer aquilo que Ele manda, Ele falou que vai ser
só palavras, né? Ele falou que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, né? Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Ou seja, pessoas que estão dizendo Senhor Jesus, mas não está fazendo aquilo que o próprio Jesus ensinou e nos ensina ainda hoje através da palavra. Então existe um padrão, não é só dizer Jesus é meu Senhor, Jesus eu tenho você, Jesus você mora no meu coração. Mas se as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus não estão inseridos, acompanhando o nosso estilo de vida, a nossa vida no contexto geral, então a nossa fé ela não vai operar poder. A nossa fé ela está morta, porque a fé ela precisa de ter uma ação correspondente. A fé ela tem uma ação. Então eu queria que você visse logo esse texto de capítulo 12 de Romanos, né, para a gente iniciar, que a Bíblia fala, como eu falei antes, que existe um padrão, existe uma forma, né? A forma cristã, a forma daqueles que dizem seguir a Jesus, precisam também de seguir a sua palavra, porque os dois andam juntos, e precisa o estilo de vida, a forma de vida é diferente, a maneira de pensar é diferente, a maneira de agir é diferente, a visão é diferente, todas as coisas são diferentes, porque Deus ele está em um ambiente totalmente diferente do nosso, né? Mesmo Deus tendo criado esse ambiente físico, terra, onde nós habitamos, onde nós precisamos de um corpo para habitar nela, ter contato com esse mundo físico, porque se não for o meu corpo e o teu corpo, o qual somos casa, onde nós habitamos, não tem como a gente ter contato com esse mundo físico. Esse mundo físico aqui, nós precisamos de um corpo para ter contato nesse mundo físico. Então, dentro disso, a Bíblia diz que, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Eu queria que você me acompanhasse. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia rápido, né? O tempo passa muito rápido, é incrível como as coisas estão voando, né? É uma linguagem popular, voando, passando tão rápido. Mas é para se cumprir a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus falou que os dias seriam abreviados. Então, nós podemos perceber o quanto as coisas estão, o tempo está passando tão rápido, e que se a gente não for diligente, nós não vamos aproveitar o tempo que nos foi confiado, porque o tempo foi confiado a mim e a você. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos aproveitar o tempo. Deus não manda a gente aproveitar o dinheiro, mas Deus manda a gente fazer bom proveito do tempo que Ele nos deu para vivermos nessa terra, certo? Então, tirando um bom proveito desse tempo, nada melhor do que você estar me ouvindo agora, ouvindo a palavra. Mas a Bíblia diz assim, rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E existe aqui algumas promessas, né? Existem aqui promessas, sim, mas também a Bíblia está dizendo aqui, existem deveres, sim, e existem direitos, né? A Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos se conformar com esse mundo, né? Mas a Bíblia diz que nós, modelo de uma pessoa, né? Forma de uma pessoa, de pessoas que não se conformam com este mundo, com a forma desse mundo viver, com o sistema desse mundo viver, é que essa pessoa, ele não vai entregar o corpo dele, a casa que ele habita, para fazer desta casa, desse corpo, né? A não ser outra coisa, a não ser templo, santuário e a habitação de Deus. Porque esse é o propósito que Deus criou o nosso corpo. Deus não criou o nosso corpo para a imundícia. Deus não criou o nosso corpo para o pecado, né? Deus não criou o nosso corpo para que a gente se embriague. Deus não criou o nosso corpo para que a gente se prostitua. Deus não criou o nosso corpo
para que a gente entregue esse corpo à maldade. Deus criou o nosso corpo simplesmente para um propósito, né? Para a sua habitação e para a sua morada. Deus criou o nosso corpo para que o Espírito Santo, através do nosso corpo, né, ele se mova, porque Deus, ele precisa, né, através do Espírito Santo, Deus, ele precisa de um corpo para se mover, para fazer a sua obra, para alcançar as pessoas. Porque se eu não tiver com esse meu corpo, não tem como eu habitar nesse ambiente físico que é a terra, né, lidar com os 5 sentidos, se eu não tiver no corpo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, né, Jesus ele já existia, já era Deus, mas Deus preparou um corpo para Jesus, porque para que Jesus viesse, para vir para esse planeta Terra e habitar, né, e se fazer pecado por nós, cumprir sua missão de nos salvar, nos resgatar, pagar o preço, Jesus ele precisava de um corpo para habitar, né? E Jesus, esse corpo que Jesus, o qual Jesus habitava, esse corpo era um corpo santo, separado. Então, santidade é se separar, viver uma vida totalmente diferente. Então, a Bíblia está dizendo aqui, né, essa parte nossa, que é o corpo, ele precisa de viver uma vida justa e santa, para Deus, voltado para Deus. E nesse texto está dizendo que nós não devemos se conformar com o mundo, mas transformar também a nossa mente. A nossa forma de pensar, ela precisa de ser transformada. Como? Ouvindo a palavra, pela palavra, porque Deus ele tem uma forma diferente, Deus tem um jeito de pensar diferente, Deus tem ideia diferente, Deus tem plano diferente para cada um de nós. Então é dentro desse texto que nós começamos a ministração da palavra, né? E eu queria também que você, quando a Bíblia está nos exortando, né, para que a gente não se conforme com esse mundo, e diz que se a gente não se conformar e transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a Bíblia diz aqui no versículo 2 que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que diz que é boa, agradável e perfeita, né? Então Deus tem uma vontade, mas nem sempre a vontade de Deus, ela é estabelecida na nossa vida, porque mesmo Deus tendo uma vontade, né, ele também precisa encontrar corações ou pessoas que desejem a sua manifestação, a sua presença, o seu plano, o seu propósito. Deus não vai fazer por si, nós também precisamos desejar a vontade de Deus, né? Então eu queria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, né, que eu falei de início, versículo 23, está falando aqui nesse texto, 23, 5:23 de Tessalonicenses, que diz assim: o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente começou lá em Romanos, né, falando o que precisamos transformar a nossa mente, né, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nesse texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né, a própria Bíblia nos traz uma resposta, por quê? Paulo, guiado pelo Espírito, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que a gente leu agora, porque ele rogou, pediu à igreja que apresentasse o seu corpo, não se conformasse com o mundo, né? Não pegasse o padrão dos homens, do mundo, das pessoas viver e trazer para dentro da igreja, para a vida cristã, porque o padrão de Deus, a forma de Deus é totalmente diferente. Por quê? Porque aqui dentro desse versículo de 5:23 de 1 Tessalonicenses, está falando que nós precisamos, é uma necessidade, a gente se manter conservado, né? Conservado. Para o quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui meditando numa palavra poderosa, e eu quero falar para você, dentro desse texto, desses 2 textos que a gente leu,
né, mergulhar dentro deles, que a Bíblia aqui está fazendo uma promessa. A Bíblia está dizendo que nós precisamos nos separar, nos preparar, não? A nossa preparação e a nossa expectativa, enquanto nós estamos aqui, em primeiro lugar, é para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Ele vai voltar, né? E a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, Ele não vai vir agora, né? Jesus não vai vir como um menino, Jesus. Ele não vai vir como um menino. Jesus agora, Ele não vai vir como um homem. Ele não vai vir como menino, ele não vai vir como um homem, porque a parte de vir como menino ele já veio, né? Isaías falou que uma virgem ia conceder, ia dar à luz a um filho. E esse filho ia se chamar Emanuel, Deus conosco. Aquele que viria para nos salvar o seu povo dos seus pecados. E isso também foi a mensagem que o anjo Gabriel trouxe para a virgem, né? Para Maria. Estava Maria despojada com José, a gente viu isso, no livro de Mateus capítulo 1, você vai pegando e você vai lendo ali que o anjo veio, saudou ela, né? Disse agraciada seja, e o anjo trouxe essa mensagem falando que ela ia dar à luz a um filho, né? E ia colocar o nome dele de Jesus. E a mensagem do anjo não terminou aí. Disse que ele salvaria o seu povo do seu pecado. Então Jesus veio, né, como um homem. Essa parte de menino já passou. Depois Jesus cresceu, né? Depois Deus estabeleceu, chamou Jesus para o seu ministério, para a sua missão, que seria de nos salvar, nos trazer de volta. Jesus é a ponte que nos conduz a Deus, né? Nos conduz a Deus, à vida eterna, à comunhão. Jesus é essa ponte, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a ponte. Em Atos capítulo 4, versículo 12, fala também, né? Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome dado aos homens a salvação, a não ser em Jesus. Em nenhum outro nome dado aos homens, a não ser Jesus Cristo, a salvação. Então ele veio. Filipenses também, capítulo 2, eu queria que você também desse uma conferida em Filipenses, capítulo 2. Estamos falando da vinda de Jesus. Ele virá, a Bíblia diz, aquele que vem virá e não tardará. E nós precisamos de nos preparar, assim como diz a palavra. A palavra falou agora para nós que nós precisamos nos manter, né? Estas três partes. O homem é um ser triuno, e a gente viu em Tessalonicenses. A gente diz: e o Deus de toda paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, né, o nosso espírito. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória e da bondade de Deus, né? Quando você nasce, quando nós nascemos já com a semente que foi colocada em Adão, a semente do pecado. A serpente, né? Eva foi enganada pela serpente, depois Adão comeu do seu fruto, e de Adão Deus puxou toda uma nação, todo um povo. E através da semente, né, do pecado que foi colocado em Adão, dali todo homem, toda pessoa passou a ser um transgressor da lei divina, pecador por natureza. Então o homem não peca pelos seus atos, o homem peca pela natureza do pecado que já habita nele. E chega um tempo que nós precisamos ouvir a palavra e se converter dos nossos pecados e aceitar Jesus para ser o nosso Senhor e nosso Salvador. E daí por diante, nós passamos a viver uma vida totalmente separada, totalmente voltada para Ele, esperando, aguardando a vinda a outra vinda, a segunda vinda desse nosso Senhor e nosso Salvador, que seria e é, com certeza, o arrebatamento da igreja
E nós precisamos de estar nessa expectativa, porque a Bíblia diz que é num fechar e abrir de olhos. Essa é a velocidade que Jesus ele faz, né? Deus, através de Jesus, a ressurreição dos mortos vai acontecer e nós que estamos vivos seremos arrebatados e lá nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, a expectativa que tem que estar sendo gerada no coração dos crentes, no coração dos cristãos, nos corações das pessoas que dizem que têm Jesus como Senhor e Salvador, a expectativa é os céus. Nós não estamos aqui perseverando, em primeiro lugar, para termos uma casa própria, para termos um grande emprego, para fundarmos abrirmos uma grande empresa, para abrirmos uma grande empresa, né? Para ser empresários, pessoas bem-sucedidas. Não, essa não deve ser a nossa visão, em primeiro lugar. Nossa visão, nossa expectativa, em primeiro lugar, os céus. É a volta, é a vinda daquele que disse que ia vir e não ia demorar. Essa deve ser a minha e a tua expectativa. Nós precisamos estar vivendo uma vida cada dia mais santa. O que é santa? Separada. Pensar da forma diferente, viver da forma diferente, ter um padrão de vida podado pela palavra. Nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida é a Bíblia, né? É aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso estilo de vida. Evangelizando, falando da palavra de Deus, cuidando os pais, educando os filhos e disciplinando na palavra, ensinando os filhos, né, que Jesus, ele é fiel e ele vai voltar, com certeza. Então eu queria que você também conferisse lá no livro de Filipenses, como eu falei, né, que Jesus, falei em primeiro lugar que Jesus já veio como menino, essa parte de menino foi encerrada, e aqui em Filipenses ele diz também que ele também se fez homem. Diz assim: tendo em vós, versículo 5, tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a quem se devia ser. Aí o versículo 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhança aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, que estão no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se eu e você olharmos aqui para esse versículo, a Bíblia diz que, versículo 8, que Jesus foi achado em forma de homem. Jesus foi achado nessa forma humana, ele se fez homem, né? O verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas agora Jesus, ele não é mais homem. Jesus, ele não está mais nessa forma humana de homem. Jesus agora, ele é o Rei dos Reis. Jesus, ele é agora o Senhor dos Senhores. Jesus agora, ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus agora, ele não vem mais como um menino. Jesus ele não vem mais em forma de homem. Jesus vem agora como o Senhor. Jesus vem agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos de ter a nossa vista, a nossa visão restaurada pela palavra. Nós precisamos pensar na forma que a palavra diz. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Então isso deve ser o que deve estar gerando essa expectativa, esse desejo, quando ele irá voltar. Quando ele irá voltar. Cada dia que nós nos levantarmos, nós precisamos de estar com isso ardendo no nosso coração. Será que é hoje? Será que é hoje que ele vai vir? Será que é hoje que ele vai vir? Porque a Bíblia diz que todos quantos têm essa esperança purificam a si mesmo. Então, a esperança, né? Tem algumas partes da palavra, né? Tem uma parte da palavra, não sei se é em Tito, acredito que sim, que fala da bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a bendita esperança, né,
que a expectativa, a volta do Senhor, ela traz um resultado poderoso na nossa vida, que é nos santificar, nos lavar a cada dia mais, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E se a gente não tiver algo para que a gente se apoie, estabeleça a nossa fé, com certeza nós vamos naufragar, né? Nós não vamos chegar no propósito, naquilo que Deus quer que nós chegamos, que é nos céus. Né? Esse é o propósito, que Deus quer que a gente chegue lá nos céus. Onde a nossa salvação ela será consumada, né? Não quer dizer que Jesus não consumou, não. Jesus consumou a salvação de toda a humanidade. Né? Jesus já pagou o preço pela salvação de todos nós. Mas a nossa redenção, nossa salvação vai ser consumada, né? Quando eu estou falando assim, nesse sentido que eu e você precisamos perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Essa questão de algumas pessoas dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia diz que nós precisamos guardar a nossa coroa. Nós precisamos guardar a nossa coroa, a nossa salvação, porque nessa caminhada, se a gente não tiver cuidado, nós vamos perder esse bem, esse presente maravilhoso, esse dom de Deus que é a salvação. Então a nossa salvação, ela será consumada como indivíduo, cada um de nós, quando a gente, até no último dia, né? Algumas pessoas já partiram nessa expectativa da bendita esperança, esperando o Salvador Jesus vir buscar, arrebatar a sua igreja, mas já dormiram nisso, estão seguros, já dormiram no Senhor, mas nós que estamos ainda vivos, nós precisamos como indivíduo, como pessoa, esperar esse dia, ou Jesus nos levar no dia do arrebatamento vivo, ou a gente partir no Senhor, aí a nossa salvação vai estar consumada. Nós não precisamos mais estar perseverando, guardando, tendo cuidado, sendo zeloso por esse bem precioso e por esse dom de Deus, que é a nossa salvação. Então, nós como cristãos, nós precisamos de ter esse cuidado, né? De ter esse zelo e saber que Ele vai vir agora, Ele não vai vir mais como menino, Ele não vai vir mais como homem, Ele vai vir agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele não vai mais na volta, né, para o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos primeiro, o arrebatamento da igreja. Ele não vai pisar mais nessa terra, né? O Senhor vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a nossa expectativa. Então essa palavra ela veio para nos animar, né? Nos fazer com que a gente reflita se verdadeiramente nós estamos com essa expectativa ardendo em nossos corações, ou nós estamos esperando tudo, né? Um bom emprego, uma boa casa, os solteiros na expectativa de casar. Isso não é mal, não é ruim estar pensando, né? Mas isso não deve ser isso não deve ser a prioridade do teu coração, né? Isso deve ser segundo plano. A prioridade é se santificar, se guardar, esperar aquele que virá e não tardará. Mas eu quero terminar aqui lendo esse versículo, esse capítulo 14 e o versículo 1 no Evangelho de João, né? Jesus dando palavra de despedida aos seus discípulos, e Jesus aqui promete voltar. Porque ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus aqui, nesses
nessa parte do começo desse capítulo 14, Jesus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que vai para a casa do Pai preparar moradas, e ele está dizendo que quando preparar, ele está dizendo que virá para buscar os discípulos, seus seguidores, né? Aqueles que estão aguardando, né? Aguardando essa volta maravilhosa e esse evento grandioso, onde todos os cristãos, se não estão, mas deveriam estar com essa expectativa no coração. Quando é que o meu Senhor vai voltar, né? Então nós precisamos de gerar essa expectativa no nosso coração, e essa expectativa ela só é gerada pela palavra, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos falando na vinda do Senhor, né? Estamos falando aqui na vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento vai acontecer, o Senhor vai nos levar para onde Ele estiver. É da vontade dEle que nós esteja também lá. No 1 de João, capítulo 3 de 1 de João, eu vou ler esse versículo bem rápido. No capítulo 3 ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3, o que eu falei antes: e todo o que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então essa expectativa da bendita esperança, né? Esse esperar a volta do Senhor, e esperar precisa assim de um padrão, porque é se separando do mundo, é fazer o que Paulo disse no início que a gente leu, não se conformando com o mundo, renovando a mente e vivendo um padrão de vida totalmente diferente, voltado para a palavra, agradando a Deus, não agradando o mundo, porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa alma, sentimento, aquilo que nós estamos pensando, quais são os nossos sentimentos, né? Que é que tem, qual o sentimento que tem no meu coração, no teu coração, na tua alma, que está desalinhada à palavra, né? O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Estamos entregando o nosso corpo ao pecado, ou o nosso corpo está sendo santificado, subjugando o corpo, entregando o corpo a Deus, como Senhor e como Salvador, a Jesus, né? E o nosso espírito, nosso coração, nosso homem interior está sendo conservado, estamos guardando o nosso coração, né? O que é que nós estamos bebendo, o que é que nós estamos deixando entrar por nosso coração, porque isso aí vai contaminar a nossa fé. A Bíblia diz a nossa fé é santíssima, e aqui nesse texto de 1 de João, diz que todo que tem essa esperança purifica a si mesmo. E diz que nós seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos. Então, será que nós estamos verdadeiramente, né, nessa expectativa? Será que nós estamos alimentando verdadeiramente a nossa fé? Porque eu tenho uma opinião muito bem formada, né? Porque nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vendo dias que nós vemos verdadeiramente a fé se esfriando, muitas pessoas desviando do Evangelho, muitas pessoas soltando a palavra, soltando o Evangelho. Isso é sinal de frieza espiritual, e nós precisamos de tomar uma posição, né? E a posição é ouvir a palavra acerca da volta de Jesus. Jesus vai voltar,
né? Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele disse que ia voltar, ele vai voltar. O mesmo Deus que prometeu que uma virgem ia dar um menino, e desse menino, né, ia colocar o nome dele, ele ia salvar o povo do pecado. Esse evento, esse acontecimento, isso já aconteceu. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Essa palavra, essa promessa, ela foi cumprida, né? Deus é íntegro nele mesmo, ele não pode negar a sua palavra. Ele cumpriu essa promessa, e essa outra promessa de o seu filho voltar como Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus também irá cumprir essa promessa. A promessa de ele vai vir, ele vai voltar, ele vai levar a sua igreja para onde ele esteja, nós também estejamos lá com ele. Então essa é a palavra que estava no meu coração acerca da vinda do Senhor. Então o que nós podemos, que nós devemos durante esse tempo, se a gente examinar nós mesmos, como é que nós estamos vivendo, qual é o padrão de vida que nós estamos vivendo, né? Nós estamos simplesmente indo à igreja porque a gente acha bonito. Nós estamos indo aos cultos porque a gente gosta de ouvir a palavra, né? Nós estamos lá simplesmente pelo fato de um parente estar, a mulher está pelo fato de o marido estar, o marido está pelo fato de a mulher estar, coisa semelhante a essa, né? Qual é o motivo que nos está nos levando verdadeiramente à congregação, à igreja, a ouvir a palavra? Será que nós estamos essa motivação do nosso coração está em linha com a palavra, ou nós estamos simplesmente indo por ir ou com segundas intenções? Nós precisamos fazer uma faxina na nossa casa, uma faxina no nosso coração e nos examinar se verdadeiramente nós estamos buscando o Senhor de fato, de verdade. Se nós estamos verdadeiramente desejosos a ter um compromisso com Deus e com a palavra dele, a ponto de viver uma vida totalmente diferente, a ser o sal dessa terra e a luz deste mundo, como Jesus falou. Porque sendo o sal dessa terra, né, e a luz deste mundo, é esse grupo, ou é essas pessoas que vão provar, vão desfrutar disso que nós falamos hoje. A vinda do Senhor, que não está longe. A vinda do Senhor está próxima. Nós já estamos aí vendo, né, ouvindo e vendo os sinais que Jesus falou. Uma das coisas que Jesus falou também disse que por aumentar a iniquidade, a maldade, a perversidade no coração dos homens, Jesus falou que o amor de muitos iriam esfriar. E é o que nós estamos vendo e ouvindo dentro do nosso grupo, né, de cristãos. Muitas pessoas desanimadas, frias, né, sem amar uns aos outros, por deixar a maldade e a iniquidade e a perversidade entrar nos vossos corações. Então que a gente tenha cuidado na nossa vida, que a gente faça verdadeiramente o que a palavra de Deus nos despertou hoje, né? Guardar o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma totalmente conservada, separada, né? Doada, entregues verdadeiramente em prol da palavra, em prol do evangelho, vivendo para o propósito, para aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por você, né, ou vocês ter colocado os ouvidos para ouvir essa mensagem, e pode ter certeza que esse assunto que a gente falou hoje, pode ter certeza que Deus é poderoso para cumprir essa grande promessa. Jesus virá e não tardará. Então você precisa, onde você está, se você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, você precisa de fazer Jesus Cristo o Senhor da sua vida e Salvador. E depois que fazer isso, né, expressar, aceitá-lo e expressar isso com o coração e com a boca, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, também você depois disso precisa se separar e viver uma vida agora voltado para a palavra, para o Evangelho. Viver uma vida totalmente diferente. Então, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês por esse tempo que vocês ouviram a palavra do Senhor. Então, um abraço. Que Deus continue
abençoando cada um de vocês, e aquela oração de início que a gente ia fazer, que acabou não fazendo, mas nós vamos fazer agora, nesse momento, terminando essa mensagem. Agradecer a Deus, agradecer a instrução, o conselho, a direção do Espírito Santo de Deus. Eu queria só que você concordasse comigo, porque agora eu vou expressar a minha gratidão pela ajuda recebida nesse dia, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te agradecer, muito obrigado pela tua ajuda, obrigado porque o Senhor é cavalheiro, obrigado porque o Senhor é conselheiro, obrigado pelo teu conselho, pela tua ajuda, obrigado pelo Senhor ter dado essa direção, obrigado pelo Senhor ter trazido essa palavra que nos edificou, nos fortaleceu, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, obrigado pelo Senhor, que é soberano, abrindo os nossos corações para que a gente possa entender, os nossos ouvidos serem abertos para que a gente possa verdadeiramente compreender a palavra, o propósito da palavra, o poder da palavra, a luz da palavra. Muito obrigado pela tua presença e pela tua ajuda nesse dia. Muito obrigado, eu te agradeço. Então, muito obrigado a você que nos ouviu mais uma vez e que Deus te abençoe. E na próxima segunda-feira nós estamos aqui voltando para trazer mais uma mensagem do coração do Senhor para edificar a tua vida e a tua família em nome de Jesus.